Olá, tribo Conteiro! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde e em que fuso você estiver no mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo é muito bem-vindo. Se aproxegue. Luísa, minha conteirinha linda que entrou. A conteirinha que faz as coisas mais lindas e gostosas de Paris. Ah, meu Deus, que bom te ver, Luísa. Hoje eu acordei com seu panetone, assim, passando na minha timeline. Que coisa boa. Que coisa boa é a gente poder estar junto e escutar boas histórias. Escutar a história de gente como a gente. Histórias de vida, de trajetórias, de reflexões, de aprendizados, de tropeços, porque a gente tropeça ao longo dessa vida, né, gente? Não tem jeito. A vida é essa construção de todo dia, de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, não é? De experimentação, de curiosidade. E o conteiro é isso. O conteiro é exatamente isso. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. E é tão bom que a gente pode estar aqui e se conectar num ano tão difícil como esse de 2020, que marcou nossas vidas, que parou o mundo, a gente poder ouvir histórias de gente que não precisa ter nenhuma atitude heróica, mas gente como a gente que vive, que percebe a vida, que está aqui crescendo dia após dia. Isso é um luxo, Mônica! Olá, Mônica! É um luxo a gente poder se conectar. E se conectar com o outro é troca, é ouvir genuinamente o que o outro tem a nos dizer. É estar aberto às histórias diferentes das nossas. E o canteiro de gente está cada dia mais rico, porque nós temos muita diversidade, pluralidade, e é isso que faz a gente crescer. E é bom demais a gente poder conhecer um pouquinho mais das histórias, né, das pessoas, histórias de vida, e a gente vai ficando essa colcha de retalho de gente, compartilhando com vocês. Para mim é muito gostoso quando eu tô aqui escutando a história de cada um, porque eu me apaixono por todo mundo que passa por aqui. E eu sou construída dessa tribo conteiro que deixa sempre um pouquinho de cada um em mim. E isso é bom demais. E hoje a gente vai ouvir uma história. Essa semana a gente está super internacional. Congelou a imagem? Congelou a imagem para mais alguém? Ah, tô congelada, detesto ficar congelada. Diz pra mim se eu ainda tô congelada. Tô congelada? Bom, eu espero que eu descongele logo, porque eu vou esquentar essa tela para não mais congelar. Então, não vamos congelar, né? Vamos ficar assim. E essa semana, como eu estava dizendo, tá super internacional. Ontem a gente escutou uma história do Brasil, hoje daqui de Côte d'Azur, França, amanhã dos Estados Unidos e na sexta-feira da Itália. Muitas histórias, gente em diferentes partes do mundo, histórias completamente diferentes, autênticas, cada um com a sua trajetória, né, com o seu caminho. Verô, tá aí, Veronique, Mônica, Glorinha do France Experience. Muito bom, gente, todo mundo aqui reunido. Agora falta o nosso convidado, a Louca Tazur. Estamos aqui para te ouvir, Fred. Assim que o Fred entrar, a gente puxa o Fred e compartilha essa tela. E se você tem histórias para contar, histórias da sua vida e quer contar a sua história, bom, histórias você tem, mas se você quiser contar a sua história, manda uma mensagem para mim. E mais do que isso, se você tem alguma história em 2020, eu quero escutar. Faz contato comigo pelo inbox, pelo direct, que a gente tem um projeto muito legal para as histórias de 2020. Epa, nosso convidado chegou e eu vou parar de falar, porque afinal de contas vocês estão aqui para escutar a história do Fred, né? Vamos começar? Meu nome é Kátia Werneck, eu tô aqui para mais essa conversa com Teiro. Mais uma, são quase 100 conversas com Teiro, fechando o ano. Coisa linda, que delícia, que riqueza, que pluralidade, né? Hoje é dia 25
É quarta-feira, 25 de novembro, 16 horas no Brasil, 19 horas aqui no Reino Unido e 20 horas da onde o Fred fala, da França. A gente vai falar com Frédéric Chanoux. Chanoux? É, Frédéric Chanoux. E ele vai contar a sua história. Vamos lá, Fred? Estamos aqui para te ver. Vamos lá. Fred, cadê você? Que eu tô querendo te pegar. Opa, não te visualizo aqui. Frederic, vamos lá, peraí. Não, não aparece pra mim. Você não tá aparecendo pra mim. Pede pra entrar que eu aceito. Vamos lá. Cadê, Fred? Você não aparece aqui na minha... Opa, apareceu. Ai, gente. Delícia! Tudo bem? Salve, salve! Eu estou aqui um Muito pouco, bom! um pouco de Savá? Tava, é um pouco de frio. Pois é, Chegamos, agora chegamos no talo aqui das temperaturas da Côte d'Azur, antes da hora. Ou seja, deve estar fazendo 7, 8 graus lá fora. Mas durante o dia, um sol maravilhoso. Vai chegar até 15 graus. Dá para andar na praia. ah, Eu não entro mais na água, né? Mas os passeios na praia não pode faltar. isso você está me deixando com muita inveja agora. Mas antes de qualquer coisa, né? Bonsoir, né? Para você aí em Londres e bonjour para todos os amigos, né? Lá no Brasil. Muita saudade do Brasil. Eu quero saber de toda essa saudade, eu quero saber da tua história no Brasil, na França, quero saber tudo. Porque, aliás, foi uma surpresa muito grande te conhecer no meio dessa pandemia, né? E saber que você trabalhou num hotel que meu pai construiu, e assim eu fiquei muito emocionada com isso. Mas vamos começar a tua história lá do início dela. Sem dúvida. E para mim, eu tenho muito orgulho de fazer parte do seu grupo, né? De conteiros. Achei a ideia maravilhosa, né? E só pode vir de uma pessoa de coração grande. Obrigada. Uma pessoa que compartilha meus princípios, né? A gente não faz nada sozinho. E é tão agradável fazer para os outros, né? É Mas, isso aí. parabéns pela página. Obrigada, Frederic. Na verdade, ela não é minha, ela é nossa, né? A tribo está crescendo e esse perfil somos nós. Somos nós conectados juntos e misturados, como deve ser. E como nós somos na vida, né? Somos todos um. Mas o que eu gostei do seu bordão, né? É assim que fala, né? Que a melhor história é a história de cada um. De vez em quando até pego, né? De você, mas é sempre entre aspas, né? Pega, Mencionando. pega que eu fico muito feliz. Adoro coisa compartilhada. Demais, achei demais essa... É tudo nosso. Fred, então conta a sua história. Você nasceu no Marrocos. Voltei até antes disso, né? Se Então você vai lá. aqui o negócio abrir o coração e entrar em detalhes, nós vamos começar bem no início, né? Bom, meu nome é Frédéric Chanoux, mas todo mundo me conhece por Fred, porque eu sempre trabalhei com muitas nacionalidades, né? Como cliente, como colega de trabalho, e tem determinadas origens que tem muito problema para pronunciar o R. Frédéric, para asiático, esquece. Impossível. Impossível. Então eu adorei, né, o apelido que me deram no Brasil, né, de Fred, porque todo mundo lembra, até os asiáticos conseguem um R só dar, né? Já, mais é pedir demais. Mas eu tenho grandes charás também, que fica fácil lembrar, né? Se você pensar bem, o Fred Mercury, tem o Fred Astaire, Muitos Freds de renome aí para. também. Até o Fred Krueger. Você lembra do Fred Krueger? Sim. Então fica fácil.
Mas eu sou francês, eu tenho hoje 58 anos, graças a Deus bem vividos, principalmente lá no Brasil. E meus pais são da parte sul da França, né? Meu pai nasceu, a família do meu pai vem de Grenoble. Grenoble é a capital no pé dos Alpes. Fica, vamos dizer, no centro-leste, no limite leste do país. E minha mãe vem de Valence. Para não confundir com Valência, na Espanha, né? É uma cidade francesa, que deve ter seus 100 mil habitantes, não é muito grande, que é ao sul de Lyon, também descendo lá para o sul da França. Né? E os dois estavam vivendo lá em Marrocos, cada um por seus motivos. Meu pai era engenheiro e foi mandado por uma usina de cimento da empresa francesa para quem ele trabalhava, e foi tocar essa usina, né, de cimento. E minha mãe é filha de coronel que cuidava de um batalhão do exército francês que estava lá para dar proteção à colônia francesa, né, em Marrocos. Porque uma época, nos anos 50, teve uns pega em Marrocos. Marrocos nunca foi uma colônia francesa, sempre foi um protetorado, ou seja, é um parceiro forte, né? A segunda língua em Marrocos é francês, e por isso que acabei nem aprendendo a falar árabe, né? Eu só lembro dos palavrões, assim, né? Que é a primeira coisa que a gente aprende, né? É verdade. Qualquer idioma ou palavrão é a defesa da gente. Para saber se estão falando mal da gente, né? A relação de Marrocos com a França foi muito diferente da Algéria, por exemplo, que já foi território e que teve guerra, né, antes da independência. Então, em Marrocos foi bem mais suave, mas teve seus atos isolados, né, de matar francês. Então tinha o exército dando apoio, né, e minha mãe na época era professora de criança, né? Depois ela passou a ensinar datilografia. Datilografia. Moleque, eu ficava abismado vendo ela sem olhar a mão, né? Só olhando o texto. Eu ficava viajando, criança, né? Então os dois se conheceram na colônia francesa. Se casaram. Eu tenho uma irmã mais velha, de 4 anos, e em 62 eu nasci lá por uma coincidência do destino, né? Pelo menos nasci em solo. Imagine quem, hoje em dia não acontece mais, mas quem nascia, né, num avião ou num navio que atravessava o Atlântico, não tinha, vai chamar de quê? Na verdade, o que conta pra gente na França, na cultura francesa, primeiro é a nacionalidade dos pais. Depois vem a naturalidade, né? A gente faz uma grande diferença entre nacionalidade e naturalidade, o lugar onde você nasceu. Porque, na verdade, eu nasci lá e eu vivi a minha vida inteira por lá, 12 anos em Marrocos, na colônia francesa, né? No colégio francês. Então você, apesar de ter nascido em solo marroquino, você é francês. Pais franceses e naturalizado francês. Não, eu não sou naturalizado porque foi adquirido, né? Sim. De pai e mãe. Eu não sou naturalizado também, marroquino também não. Eu fui um francês residente no exterior. Ok. Particularmente, tem até uma historinha, né? Como os franceses chamam as pessoas que viviam no norte da África, na Tunísia, Algéria, Marrocos, milhões de franceses moravam lá para sustentar os interesses da França nos anos 40, 50, 60, lá nessa parte da África, né? Eles chamam a gente de pé preto, pied noir. Pé preto porque a gente tem um pé na África, vamos dizer. Tem um pouco essa relação. É um pouco pejorativo, não demais, mas um pouco sim, e muito menos, vamos dizer, do que os japoneses nascidos no Brasil que voltam para o Japão. Lá eles são realmente discriminados. Tem muitos amigos japoneses, de todas as cores
e religiões no Brasil, né? Isso que é legal, que eu adorei no Brasil, né? Essa diversidade, né? Mas em Marrocos era uma vida fechada, né? Mas muito boa, muito boa. A cultura, para mim, a cultura marroquina é a mais que brilha mais em toda a África do Norte. Artesanato, culinária, é o país ainda mais flexível, né, em termos de Islã, que é considerável, né, vendo o que está acontecendo hoje em dia na França. Eu tive na Tunísia, achei bem flexível também. Então, mas é uma vida completamente diferente, mas eu ia para clube, tudo é mais barato, né, principalmente na época. O franco francês valia muito, né, num país como o Marrocos. Então, a gente tinha acesso a clube com piscinas, eu andava a cavalo de manhã cedo, tipo 8 horas da manhã, ainda quando a praia estava vazia, com o pessoal do clube hípico de Casablanca, a gente aliava os cavalos de manhã e botava eles para correr na praia. Não tem coisa que pague isso, né? Então, aí foi de ouro, né? Estudando, né, em francês, no colégio francês, vivendo num país lindo, e onde todo mundo falava a minha língua. Isso foi ótimo durante 12 anos. Aí vem a notícia, né? Meu pai foi chamado de volta à sede, né, da empresa, que fica lá em Saint-Cloud, ao lado de Paris, né? Então, ao lado de onde eu morava, em Boulogne-Billancourt. Então, a sede é lá, né? Então, ali já foi o primeiro choque, né? Porque eu estava muito bem, para mim, eu não queria mais nada na vida, né? Mas voltar para a França, no início eu não tinha noção, então eu achava, nossa, que legal, estou voltando para as minhas raízes, né? Um país onde as coisas funcionam, onde tem coisas ainda mais gostosas para comer, o resto da minha família, etc, etc, né? Mas a gente se mudou para Versailles. Não no castelo, né? Lá pertinho, mas não exatamente no castelo, que é lindo, adoro esse castelo. Amo Versailles também. Magnífico. Então, ali, no verão até vai, né? Mas chega o outono, o inverno e a primavera, só faz tempo fechado nessa região toda, né? Chove muito. Eu não aguentava mais pegar o ônibus, o trem, com todo mundo com cara feia. Ninguém falar com ninguém, né? O francês. E você saindo de Marrocos, a diferença era enorme. Então, eu ainda teimei, foi andar a cavalo lá em Versailles. Mas foram alguns meses, né? Parecia que eu estava montando uma vaca leiteira. Porque lá em Marrocos os cavalos são inteiros, né? Não são castrados. São puro sangue árabe, né? Pequenos, mas muito cheios de energia, né? E que é gostoso, né? Então, de repente, eu estava andando em uns cavalos que sabiam o caminho todo, né? Sabe? Que voltava sozinho para o box. Que não tinha emoção. Aquele cavalo não tinha emoção. Ele foi, ó, castrado, né? Então, isso eu deixei para lá, porque começou a perder todo o interesse, né? Então, foram 5 anos. 5 anos, né, que a gente passou em Versailles. E alguns amigos, né, pelo colégio, claro, mas não era o lugar onde eu queria realmente estar, né. 5 anos depois, mais uma notícia, vamos mudar de novo. Oba, para onde, pai? Para o Brasil. Nossa, na hora acho que não captei, né, mas eu já imaginei que ia ser muito legal. Isso eu tinha 17 anos, né? Você imaginou que fosse legal? Aí já sabia que ia ser legal pelo que a gente vê na televisão, Rio de Janeiro, as praias, o carnaval, enfim, a alegria. A gente se fala muito da alegria, né, do brasileiro, que não se compara com a alegria do pessoal aqui. A abertura das pessoas no Brasil é muito diferente das pessoas daqui, né? Mas não é por isso que eu vou voltar para o Brasil, porque esse é um aspecto de
uma pirâmide inteira de conceitos e prioridades na sua vida que te faz escolher o seu caminho. E eu repus em questão essa história como as coisas se encaixam N vezes na minha vida, né? E eu acho um barato e não quero parar mais, né? De inventar, de me reinventar. E assim a gente se conheceu no Instagram, que foi uma descoberta para mim durante o primeiro confinamento, né? Foi ótimo, adorei te conhecer. Peraí, agora vou fazer uma pausinha, te deixar falar um pouco, né? Que a gente vai começar Nada, você não precisa deixar falar, não, porque o conteúdo é seu, você é nosso conteúdo do dia, a história que importa é a sua, e a gente está adorando te ouvir. Você pode falar que agrada muito, eu estou escutando com muita felicidade. Que ótimo, que ótimo. Então, grande dia, né? De se mudar para o Brasil com malas e cuias. As malas chegaram, as cuias nunca. Se perderam em Santos, no porto, lá na mudança, né? E num país que eu não fazia nem ideia de que língua. Bom, eu sabia que era português, mas até aí eu estava aprendendo inglês e espanhol na escola, né? Português para mim era... E engraçado que quando soube que eu estava indo para o Brasil, que o pessoal fala português, eu comecei a prestar mais atenção nos imigrantes portugueses, né? Estou falando final dos anos 70, né? Isso. E tinha tido uma primeira onda de imigração de Portugal para cá. Aí depois mudou, depois foram outras nacionalidades, cíclico esse negócio, né? Na época eram os portugueses. E no trem, na rua, eu escutava os portugueses falando, eu não tinha noção de língua que era aquela. Eu achava que era do leste europeu, um negócio forte, ainda mais, bom, sotaque de português, né? Tô falando, que é bem diferente, né? É muito diferente. Sem dúvida. Então, para mim, era uma coisa não exótica, mas estranha mesmo. Vamos falar o português, claro. Era estranho, né? E cheguei lá com 16... Uma parte, falando em português, claro, o seu português é invejável. A gente depois tem que falar nisso. Vamos lá. Vamos falar já e manter o suspense, né, no ar sobre a fase mais rica, né, que é o Brasil para mim, né? Bom, na verdade, eu sempre gostei de idiomas. Nunca foi o melhor na escola em inglês e espanhol, mas sempre foi bom. Eu gostava, né? E quando eu cheguei no Brasil, já ingressei no colégio francês. Eu, com 17 anos, sem falar línguas, a minha salvação é porque em São Paulo existe um colégio francês, reconhecido pelo Ministério da Educação francesa, onde você tem exatamente o mesmo programa, né, de ensino e a equivalência em diploma. Ou seja, meu vestibular, eu passei lá em São Paulo, mas nos mesmos moldes do que na França, valendo a mesma coisa, né? Então já entrei no colegial. Eu vou falar da maneira antiga, tá? Colegial, primeiro colegial, segundo, porque eu sei que... muda toda hora, nem eu também não sei. Adora mudar, aqui já mudaram um tempo, agora já estou acostumado, mas no Brasil ainda não peguei, e não acho... Eu não quero usar a parte do meu cérebro para guardar informação inútil, né? Tem muita mais coisa interessante para manter, né? Então, eu cheguei lá e, devido às circunstâncias, né, de muitos franceses chegarem todos os anos no único colégio que fala a língua deles em São Paulo, a gente tinha uma tolerância de 3 anos. Os 3 primeiros anos, você tinha a obrigação de assistir às aulas em português, ou seja, era História e Geografia do Brasil, uma carga horária relativamente pequena, né? Mas tinha História e Geografia do Brasil, tinha literatura e um pouco de USPB, né? Essas coisas que tinha na época, né? Só que eu não entendia lhufas, né? Eu ficava só pescando, tentando, aí em casa eu ligava a televisão para tentar entender o que os caras estão falando, pegava o jornal, qualquer coisa, revista, tentava ler, ficava atento na rua, né? Eu sou muito curioso, né? Eu gosto de saber, já que eu estava morando no país, eu tinha que falar a língua, né? Para poder sentir a essência
do povo, né? Então, eu fui aprendendo assim, sozinho. Aliás, quase, fora a minha profissão, né, inicial, que é hotelaria, né? O resto aprendi sozinho, né? Fotografia, muitas outras coisas sozinho, né? A Mas hotelaria, você começou a trabalhar na hotelaria lá no Brasil? isso é a parte que vem depois, né? A gente só está fazendo a parede do idioma, né? Você lembra? Então, obviamente, no início eu aprendi errado, porque eu aprendi na rua, né? E a televisão às vezes fala errado, né? E depois, com muitos amigos brasileiros, eu me lembrando, não, Fred, isso aí não é assim que a gente fala, né? E eu me policiando também, né? Eu tive 2 trabalhos, né? Um primeiro para aprender, um segundo para corrigir as besteiras que eu podia estar falando, né? Então foi assim, mas eu gosto disso, não tem jeito. Tudo que eu gosto da fotografia, eu amo, minha paixão é linguagem corporal, né? A gente ainda vai falar sobre isso. Eu me dou muito bem no que eu gosto, né? Isso é importante, é a base, né? Se você não gosta do que está fazendo... Você não faz bem feito, é verdade. Fred, você tem muitas histórias para contar. Olha, você tem muitas histórias para contar, eu estou preocupada, a gente tem 35 minutos, eu preciso saber muita coisa de você. Né? Gostando dos idiomas, eu passei hoje a falar fluentemente o espanhol e inglês, mas prática. Amor pelo que você faz e prática, não tem outro segredo, né? Aí a gente se mudou para o Brasil. Eu não estava perdido porque eu estava com colegas que falavam e o professor que falava a minha língua. Mas foram 3 anos maravilhosos para mim. Colegial, eu tinha 17, 18, 19 anos. Eu estudava com o filho do cônsul da França. Na minha classe tinha o filho do cônsul da Itália, que era francofone, né? Bom, de cultura francesa, né? Sim. A filha do presidente da Nestlé e da... Era a elite da elite, né? E cada um morando em mansões, com piscina e fazendo festa todo final de semana. Eu morando num AP bem legal nos Jardins. Eu estava super legal, nas festas, né? O ano inteiro, 3 anos, festa todo final de semana. E conhecendo mais e mais brasileiros, né? E brasileiras. Uma das coisas também que me fez ficar no Brasil, né? É a gentileza das pessoas, a abertura de espírito, o sorriso, e as mulheres são lindas, não tem o que falar. Mesmo que a França tenha lindas mulheres, no Brasil é hors concours, né? Então, esses 3 anos foram maravilhosos, mas aí tudo acaba, né? Passei o nosso vestibular em economia. Por quê? Porque ciências exatas, saber por que moléculas é feito o negócio, bom, e aí? Eu queria entender o mundo onde eu vivo, né? Então eu escolhi economia. Então me formei no vestibular em economia. Isso já me deu boa noção de como funciona o planeta, os diferentes tipos de governo, de ideologia, política, de geopolítica, enfim, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de contato com o público, né? Meu pesadelo é trabalhar atrás de um computador vendo números. Se quer acabar comigo e me colocar para fazer isso, né? Eu prezo demais, eu preciso, né, de contato, eu me dou super bem com o público, todo tipo de prestação de serviço, e eu vi na hotelaria a possibilidade de 2 coisas: estar em contato o tempo todo com gente do mundo inteiro, que eu adoro aprender com a experiência de cada um, que é a melhor história de cada um, né, Kátia? Não, desculpe, perdi o filme, empolguei, eu perdi. Não tem problema, a gente pujou. Confinamento, na verdade, é a idade com confinamento que me faz, às vezes... Desculpe, gente, aí. Não tem problema nenhum, as histórias são ótimas, você tem tanta coisa para falar, é ótimo. Você está falando de economia, né? Mas eu precisava... Então, achei na hotelaria uma opção
de ter contato com esse pessoal do mundo inteiro e, principalmente, de escolher o lugar que eu queria morar. Eu me dei o luxo na vida, hoje eu posso não ter aposentadoria nem no Brasil, nem aqui na França, mas me deu o prazer de escolher fazer o que eu queria fazer no lugar que eu queria fazer. Então, liberdade, né? Uma mobilidade profissional e geográfica. Então, eu entrei na faculdade de hotelaria. Mas só que faculdade no Brasil, para francês, não tem. Termina no vestibular. Então, voltei para a França, coincidiu com o final do contrato do meu pai foi chamado de novo na sede, e dali a família se mudar de novo para a França. Lá, volta para Versailles, e eu estudei os 3 anos em Saint-Quentin-en-Yvelines, numa cidadezinha lá perto. Né? E anos também não muito confortáveis, né, para mim. Aí volta aquele problema que eu já tive quando eu era adolescente, voltando de Marrocos, um pessoal fechado, lugar chuvoso, triste. Mas eu tinha que me formar, eu tinha que terminar essa história. Já pensando em voltar, só que dessa vez sozinho, para o Brasil, depois de formado. Porque nesse meio tempo eu já tinha encontrado a mãe da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 34 anos. Né? Brasileira? Franco-brasileira, né? A mãe é brasileira. Eu tenho um filho também, franco-brasileiro, só que de outra mãe, né? Mas aí é outro programa. Haja conteiro, vamos conteirar muito com o Fred. Porque só muita história para um dia só, impossível. Então, pronto, chegou a formatura, falei, é agora. Dia seguinte, pega a passagem e volta para São Paulo. Eu pude contar, né, com a família da mãe da minha filha, no caso, e eu comecei a passar currículo, né? E, inclusive, no Maxud Plaza, onde eu tinha feito um estágio indispensável para o meu curso no ano anterior, como estagiário, só para coisa de faculdade, né? E eles adoraram meu currículo e entrei, só que na época só tinha um cargo de concierge. O concierge trabalha na recepção, mas ele cuida mais de indicar um restaurante, explicar o que tem para ver em São Paulo, chamar um carro para levar ele para o aeroporto, esse tipo de prestação de serviço. Não é check-in e check-out do caixa. É uma coisa mais dinâmica, mais gostosa, porque tem conversa com o cliente, né? Só tinha isso, eu falei, vai tu mesmo, né? Mas depois de 3, 4 meses já me ofereceram um cargo de gerente de serviços no Maxud Plaza, né? A gente está falando de 85 já. 85. O 85 o Maxud ainda estava... No auge ainda. No auge. Recebendo show de Frank Sinatra e... Foi considerado o melhor hotel do Brasil e um dos melhores da América do Sul, né? Então... Gerente de serviço, mas o que é gerente de serviço? Porque, na verdade, é uma coisa que não existe em todos os hotéis, quanto menos das empresas. Vamos dizer, é um filtro entre todas as pessoas presentes no hotel. E aquele hotel é grande, são 500 quartos, 5 restaurantes, 3 bares, 3.000 metros quadrados de eventos, uma boate. É uma cidade aquilo, né? Então você acaba sendo o filtro entre toda essa gente que está andando por aí, pelo edifício, e os diretores de departamentos, né? Hospedagem, manutenção, governança, AIB. E durante o dia, a gente tinha a nossa rotina, a gente fazia checagem de apartamento para fazer um reporte para a governança sobre como estava o quarto arrumado, né? A gente recebia os VIP, né? Assim que chegava um VIP no hotel, a gente já recebia um VIP, a gente ia para a recepção para receber essas pessoas importantes, né? Isso era durante o dia, enquanto a diretoria toda do hotel estava presente. Agora, o mais legal era depois das 6, quando todo mundo ia embora. O gerente de serviço, que trabalhava em 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, né? A partir das 18, era a autoridade máxima presente no hotel. Tinha um diretor de plantão em caso de pepino enorme, né, que a gente não pudesse resolver. E a partir daquele momento, assim que o sol se põe,
começa a cair as buchas, né, para você. Então, imagina meu dia a dia. Eu estou andando pelo hotel, terno, gravata, né, e pelos restaurantes, pela cozinha, no hall, nos andares, e recebo uma bipada, Fred, você precisa ter o caixa, tem um problema. Eu chego no caixa da recepção, tem um cara lá, que pode ser americano, francês, japonês, ou até brasileiro, quebrando mau pau com o cara do caixa, porque ele acha que tem um negócio muito errado. Então você chega ali e, na verdade, você nem sabe o que aconteceu. E você já leva a porrada do cliente, né? Ah, sem dúvida. Então você Você tem dá a cara, é. segundos para manjar, sacar o que aconteceu, dar uma solução, no mínimo, viável para o cliente e, principalmente, abafar o bafafá dentro de um saguão de hotel, né? Porque você sabe, né? Uma pessoa que reclama é contagioso, né? Parece a Covid, né? Daqui 5 minutos, o cara que está lá, está falando disso, também começa a se achar Todo piada. mundo começa a tirar alguma história, né? Enfim, então esse era o trabalho, né? Aprendi muito em situações. Nossa, eu tive que. Um pepino que acontece, um manobrista que ralou o carro de um cliente, um cliente que já entrou com o carro com marcas de tinta na lateral e jurando na hora de ir embora que não estava. Depois de meia hora de conversa, o cara irritado pra caramba, eu consegui descobrir que aonde ele passou na rua antes de chegar no Hotel Maxud, eles estão pintando a rua. E um outro cliente que veio logo depois dele falou, quase que picha o meu carro ali do lado, né? E a gente se deu, nossa, muitas... Mil situações. Mas a mais assim, inesquecível. Eu tive que fazer parte, meio que a contragosto, de uma operação da Polícia Federal, né, que tinha armado uma arapuca para traficante de cocaína no hotel. Eu tive que dar até que respalde para eles saírem, né, com os caras algemados do hotel de uma forma discreta. Foi um momento de muita tensão. Até uma hora eu tive que segurar uma arma, né, coisa que nunca fiz na vida, nem me alistei nunca no Exército, apesar dos meus avós todos serem do Exército, eu não sou do ramo. Mas mil experiências, mil abacaxis, e ali você tem que se virar. E sofri, mas foi uma experiência assim, fora do comum. A parte maravilhosa. Eu fui até assistente do diretor de alimentos e bebidas no Hotel Maxud Plaza, antes de sair de lá, né? Mas o motorista de táxi do ponto ganhava mais do que eu. Você acredita? E o cara só falava português. Então eu falei, bom, tem alguma coisa errada, né? Parou, né? Muito errado. Caramba, eu falo já 4 idiomas, estudei, tenho responsabilidade, eu não consigo fazer a metade do que o cara que fala um português até que meia boca, mas que conhece São Paulo e tem um carro bonito, está fazendo o dobro do que eu. Falo, não. Aí ficou, né? Ainda teimando, eu fui ainda gerenciar e ser subgerente e gerente geral de 2 hotéis em Angra dos Reis por alguns anos, né? Até um deles da Rede Frade, mas acontecimentos, caiu barreira lá, foi um desastre aquele último ano meu lá em Angra, né? Barreira foi ilhada, acabou com tudo, né? As chuvas, enfim. Aí voltei para São Paulo, trabalhei ainda em gerência de restaurante francês, na Oscar Freire, nos Jardins. O especialista do foie gras, L'Arnac, um bistrô famoso nos anos 80, 90, 2000, talvez, lá nos Jardins de São Paulo, né? E eu falei, não, se os caras conseguem com táxi só português, eu vou trabalhar de motorista. Eu fui pesquisando, né? O Brasil estava crescendo na época, recebendo muitos estrangeiros a trabalho, né? Gente de alto escalão, e precisava de motorista que falasse vários idiomas, que tinha o porte também, né? A educação, né? Para saber lidar com essas pessoas. Aí eu me meti nisso, comecei a ganhar dinheiro.
Fazendo nada, pegando um cara no aeroporto, levando para o hotel, esperava o cara fazer check-in, tomar banho, pegava ele, ia para a empresa, ele passava o dia, às vezes saía para almoçar. Isso, eu estou falando de presidente de empresas, palestrantes internacionais, assessores políticos do Clinton nos Estados Unidos, do Mitterrand na França, autoridades através de comitiva do Itamaraty, vários países, né? Governantes da Coreia, da França, de Luxemburgo, do Canadá e dos Estados Unidos. Né? Mas, Fred, não é só dirigir. A verdade é que tem uma qualificação muito forte, diferenciada em você, né? Você falava 4 idiomas, tinha formação em economia e hotelaria, uma vivência internacional e uma base de estudo e familiar. E ganhando dinheiro. E curtindo. O tempo que eu tinha junto com essas pessoas, as pessoas sentiam, depois de alguns minutos, com quem elas estavam lidando, né? Que dava para conversar comigo. Então a gente falava de coisas de política, de país, de filhos, de esposa, com gente que nunca teria acesso. Algumas pessoas do show business, né? Talvez as duas que me deixaram as melhores lembranças, é a Marisa Hort e... Esqueci o nome agora. Malu Mader. Eu tive o prazer de ficar 1 hora com cada um, sozinho, no carro, batendo altos papos. Né? Isso não tem dinheiro aqui, né? Não tem. Dia a dia era mais business. Mas eu fiz coisa cinematográfica. A comitiva do secretário norte-americano de defesa, né? Na época fechava a Marginal só pra gente. 30 carros na comitiva. Parecia coisa de Hollywood. A gente pegava a Paulista, a Avenida Paulista em São Paulo, contramão, batedores da Polícia Federal, né, com Harley Davidson dando cobertura dos lados, coisa de cinema, né? Então foi muito gostoso. Me divertindo, conversando com gente do mundo inteiro. Aí, na época, eu tinha ainda uns buracos quando eu comecei nisso. Depois de 2, 3 anos, eu abri uma empresa, porque eu vi que tinha um filão enorme ali, né, para aproveitar. Mas ainda faltava volume. Aí eu mexia um pouco como coordenador de eventos, de 30 pessoas sozinha, coordenando num hotel, né, em Porto Alegre, uma diretoria da SICA. Eu fiz até mega eventos, né, um seminário anual, né, de Tupperware, de 3.000 pessoas no Rio das Pedras, em Angra dos Reis. A Convenção Nacional do Boticário em Salvador, muito gostoso também. Pesado, trabalho pesado. Mas muito gostoso. Esse eu conheço de perto, é pesado mesmo. Eu tinha grupos de brasileiros, né, durante a Copa de 98, né, fiz 3 viagens, né, São Paulo, Paris, ficava uma semana, voltava para São Paulo, ficava uma semana cuidando das minhas coisas, voltava para Paris com outro grupo. Fiz várias coisas, mas aí eu vi que começou realmente a pegar e eu precisava crescer no receptivo, né? Que esse que é o nome que a gente dá para o meu ramo. É um Uber diferenciado e muito diferenciado. Né? Eu precisava crescer e para isso eu precisava passar mais tempo no escritório e botar uns caras bem legais na rua, né? Com carro bom, né? E eu saí só em determinados momentos, né? E o tempo que eu estava lá trabalhando, conhecendo, sabendo quem é quem, eu pude fazer uma lista legal, né, de parceiros, né? E a coisa foi crescendo, crescendo, eu saí de um home office, eu aluguei uma sala, contratei uma assistente, aí não foi o suficiente, trazer o meu melhor motorista para ser meu braço direito, foi crescendo, crescendo, porque serviço de qualidade em São Paulo o mercado quer. E na época não tinha muita gente oferecendo, né? Então fui crescendo, me juntei com uma outra empresa de um amigo meu, de agência de turismo, a gente juntou as 2 atividades, mas aí as torres gêmeas caíram, já foi um baque, né? Cada um ir para o seu canto, continuar a tocar a sua empresa,
foi bom até 2009, né, vamos dizer. Aí depois vieram as commodities nos Estados Unidos, as empresas perdendo confiança no Brasil. Isso quer dizer menos visitas de fora para dentro no Brasil, menos trabalho para mim, para os hotéis, para os restaurantes. E a coisa foi caindo, né? Então, eu tentando recuperar, eu falei, por que não ganhar dinheiro também com fotografia, né? Porque sempre amei fotografia, mas brincar, né? E na época, minha mulher começou a cantar músicas francesas lá em São Paulo. Piaf, mas não só Piaf, outros mais modernos, enfim. E a gente conhecia um grupo, um projeto cultural, né, em São Paulo, que aconteceu durante quase 3 anos, onde toda semana tinha um casal de apresentadores, também cantores, que chamavam 3 profissionais da música, mas só que não conhecidos, né? Só para tentar justamente projetar essas pessoas. E eu falei, eu vou entrar com a fotografia, gente. Todo mundo trabalhava por nada, né? Todo mundo voluntário, né? Mas eu comecei a clicar música, que eu amo música. A minha esposa estava lá também, eu estava fazendo o que eu gosto. Eu me descobri, né, um fotógrafo de linguagem corporal. Então, durante 3 anos eu fiz muito material, milhares de fotos, até no Instagram, para quem tiver tempo, a primeira metade, lá embaixo, são todas fotos autorais. Só de 2 meses para cá, com esses confinamentos, eu não estou conseguindo produzir novos vídeos, né? Que eu estou pegando aqui e ali, de imagens muito lindas, né? Mas a primeira metade, vocês vão ver que eu falo, né? Eu gostava muito de abstrato, fotografar abstrato. Então lá tem muita linguagem corporal, principalmente música, mas também uma coisa que eu adorava era que foi menos frequente, infelizmente, mas foi teatro e dança. Para aí. São pessoas, são meios onde se fala com o corpo, né? E o meu barato era dar movimento a uma imagem estática. Isso era o desafio. Uma imagem que fala, que conta, que tem movimento, né? Mas isso vai ganhar dinheiro com isso, né? Hoje, bom, aí você volta para a França, né? Ainda teimei, eu fiz eventos na Câmara do Comércio da Indústria em São Paulo, na International Chamber of Commerce, na Câmara do Comércio Internacional lá em São Paulo também, aniversário, casamento, batismo, tudo que você pode imaginar, né? Mas eu estava em contato com pessoas e eu estava fotografando o que eu gostava, então, mas chegou uma hora, eu falei, não dá mais, vou ter que ir embora, porque estava gastando o que não podia. Gastei meio apartamento de classe média em São Paulo para me sustentar nos últimos anos. E juntando o receptivo e a fotografia. Falei, não, nada que eu pudesse fazer. Meus clientes me ligavam e falavam, Fred, a gente adora seu trabalho. Mas ninguém está vindo, ninguém está precisando, então, por isso que a gente não está te chamando. Falei, chega, eu vou voltar para a terra que eu mais gosto na França, que é a Côte d'Azur. Minha mãe ainda vive aqui, né? Então, eu vou juntar 3 coelhos, né? E um lugar mais solar, né, Fred? Um lugar mais solar, mais aberto. É porque a Itália está do lado, né? Para falar a verdade, Kátia, o pessoal daqui é meio italiano, né? Isso é uma grande diferença na forma de ser, né? Isso, né? Mas um lugar que eu acho mais lindo da França, minha mãe está aí, eu passei minha infância aqui, minha avó, assim que meu avô, que eu nunca conheci, faleceu, ela já se mudou para pertinho de Nice. Então, meus 20 primeiros verões eu passei aqui. Aí depois, com o Brasil, eu vinha ver meus pais, mas aqui eu passava 2, 3 meses do ano, né? E então, aí você chegou aí na Côte d'Azur com a atividade de guia de turismo. E aí veio a pandemia. Na verdade, eu falei, bom, abrir uma empresa de receptivo vai ser complicado, né? Já estou sem dinheiro. Fotógrafo, estou chegando que nem uma mosca na sopa, né? E os caras não me esperaram, né? Para abrir mercado, né? Para fazer nome. Turismo, Côte d'Azur é o segundo maior polo turístico da França. Um mês, através de uma amiga brasileira que eu conheci lá de São Paulo, que morava aqui, ela me apresentou uma outra brasileira casada com um francês, dono de uma agência de turismo. Em um mês já tinha
um trabalho, só que de abril, maio até outubro, novembro, né? Esse que é o problema. Aqui, Paris ainda gira o ano inteiro quase. Aqui são 8 meses por ano. Mas eu encontrei trabalho, assim, num piscar de olho, né? Esse foi o primeiro ano. Aí depois achei um lugar melhor para trabalhar, uma empresa de Mônaco. Uma coisa muito mais séria, mais organizada, de mais qualidade. Comecei a ter clientes de nível já acima, que se hospedam nos melhores hotéis da Côte d'Azur, inclusive lá em Mônaco. Essa era a minha praia, de Maxud de Plaza, de presidentes de multinacionais, de governantes, de palestrantes internacionais. Essa nata, porque eu consegui, na comunicação, é o que eu mais amo na vida, né? E é muito importante, né? 80% dos problemas hoje, a meu ver, são problemas de comunicação. O da pessoa que não soube se explicar, o da outra que não entendeu, não perguntou, ou da outra que não está nem aí porque acha que sabe mais, né? Mas 80% dos nossos problemas hoje em dia é de comunicação. Sem dúvida. Então foi ótimo, os 3 primeiros anos, aí veio a Covid, aí faz um ano, Kátia, que eu não trabalho. Eu estou adorando. Sim, a verdade é que esse ano não contou, né? Esse ano ele não contou para a gente receber dinheiro, só saiu, né? Porque parou. Tá certo que aqui a gente tem um pouco mais de ajuda que no Brasil, né? Em termos de ajuda do governo. Mas esse segundo confinamento está dando nos nervos, né? E é geral na França, né? Ainda já está vendo o fim do túnel, né? Sábado agora, os demais comércios que considerados não essenciais vão reabrir. A gente vai ter 20 quilômetros para ir passear em vez de 1 quilômetro. E vai ter 3 horas para passear por dia em vez de 1. E no dia 15 de dezembro, se as coisas não piorarem de novo, a gente vai estar mais liberado de ir e vir e passar as festas de final de ano em família, sendo que restaurantes, os teatros, os cinemas e os museus vão abrir dia 15 de dezembro. E, em princípio, se a coisa não pegar fogo de novo, né? Mas tudo que é restaurantes, onde tem mais aglomeração de pessoas e onde não faz sentido você ter a máscara, não dá para comer de máscara, né? Isso só para 20 de janeiro, mas só de poder, eu vou pegar minha moto com esse... Tá aí... Mônaco, que fica a 15 quilômetros daqui, até Antibes, que eu fiz a postagem hoje, que fica a 15. Eu vou andar na beira-mar, né, na Promenade des Anglais, e não andar em volta do meu quarteirão, que eu não aguento mais andar num raio a gente acaba pirando, né? Mas paciência, Fred, porque tem uma luz no fim do túnel e eu acredito que a vacina está quase. Aqui no Reino Unido já foi anunciado que a gente começa em dezembro. Eu acho que França também vai a rebote logo depois. E a gente espera um 2021 de retomada, né? Muita fé para gente para retomar, para retomar tudo, né? Vai voltar a fluir, sem dúvida, mas é uma experiência que realmente a gente vai ter que apagar da memória, né? Santa vacina, assim que chegar, porque mas não dá mais, não dá mais. Ainda bem que eu achei o que fazer, estou me ocupando, estou andando, estou cuidando do Instagram, que estou adorando, as pessoas estão gostando, já estou pago. Não ganhei um centavo com isso, mas já estou pago. Só de ver as pessoas elogiar, para mim já... Pronto. Bingo! Não, muito bom, muito bom. E, aliás, quem entrou aqui no finalzinho, eu vi que entrou um pessoal agora. Gente, essa conversa fica gravada aqui, @ConteiroStories, se vocês ainda não seguem. Vai lá, começa a seguir. Tem várias histórias, inclusive a história do Fred vai estar lá. A gente vai salvar. O Fred vai voltar para uma outra live. E eu vou deixar escrito num outro canal nosso, que fala da França e que fala de Londres, então a gente fala de Paris e Londres. O Fred tem milhões de histórias, é muita cultura, muita cultura, e eu recomendo todo mundo que escute, que está planejando uma viagem para Côte d'Azur, fazer contato com o Fred, porque é a pessoa da Côte d'Azur que conhece a história, que conhece a cultura do brasileiro e do francês. Vai ser uma grande experiência. Ativo, faz grande diferença, realmente, você falou tudo, né? Saber como, não só falar, tem muitos colegas, ótimos guias, mas
Eles não têm a essência, né? Não sabem como as pessoas estão pensando aqui. Isso, às vezes, dificulta um pouco o trabalho deles, por não conhecer o francês e, às vezes, não saber lidar. Eu aprendi com o tempo. Eles são meio carrancudos, mas eu consigo tirar deles É uma bufadinha, é uma... um sorrisinho, um merci, eu consigo tirar. Mas isso vem com o tempo, né? E com a prática. Tudo é prática, né? Comunicação também é prática. É prática e é boa vontade. É prática e é o desejo real de se comunicar, né? Entendido da forma que você está se expressando. Porque para mim é uma frustração quando eu faço o máximo para me expressar de uma forma e a pessoa não entendeu daquele jeito. Fala, mas não sei como fazer, né? Vou desenhar. É verdade, é difícil. Fred, foi uma delícia te ouvir, a tua história de vida é incrível, é cheia de... Eu ficaria ouvindo a noite inteira, passaria essa quarta com você, pegaria um vinho pra gente contar histórias. Só porque precisava de um ponteiro exclusivo, só para a experiência de 30 anos de Brasil. Porque ali tem... Olha, a casa é sua, o Conteiro é meu, é teu, o Conteiro é nosso, é dessa tribo Conteiro. Volte quando quiser. É só falar assim, quero voltar para falar de Brasil, histórias do Brasil. A gente faz um Conteiro Histórias do Brasil. Você viu, tem muitas anedotas, essas coisas assim. Tem uma outra que envolveu até um policial puxando arma para um taxista em plena 23 de maio. Coisa de missão impossível, né? Só faltava o helicóptero e o cara pular em cima do teto do meu carro, né? A gente vai contar todas elas. Você vai anotando num caderninho para você voltar. Nosso tempo está acabando, mas a gente tem outras. Aí eu não posso contar as coisas muito pessoais da família Maxud, porque eu estava lá, era a pessoa... Henri Maxud. Muita história, mas isso é censurado. Muito bom, Fred, foi ótimo, eu amei estar com você, a gente vai estar junto em outros canais, além do Conteiro, tem muita história para a gente contar juntos. Foi um prazer estar com você, eu te agradeço enormemente você ter vindo compartilhar sua experiência, que foi gostoso demais, e traz para a gente, assim, como temos tantas possibilidades na vida, né? Infinitas, é só Infinitas. Que não... regretter, né? Que não... Quando você está arrependido, não se arrepende. Não se regrete. Volto a dizer, hoje eu não tenho aposentadoria, mas eu não, se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, um pouco melhor. Isso aí. Mas a gente está aqui aprendendo cada dia, todo dia. E amanhã, gente, a gente volta aqui com a história do Christian, que vai ser incrível também. Fred, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Pessoal que assistiu a live. Pode compartilha com os amigos, chama o pessoal, Conteiro Histórias. E eu vou deixar ali o seu @, o seu perfil do Instagram marcado na nossa conversa, que eu vou salvar agora. Ótimo. Bom falar com você. Obrigada. Bom falar com você, Fred. Tchau para todos. Beijo gigante, gente. Boa semana. A gente está aqui até sexta-feira com histórias do mundo. Volta. Super beijo, Fred. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Foi ótimo, adorei.